Oi? Gente, alguns de vocês falaram aí nos comentários que preferem os vídeos sem aquela introdução, já direto ao ponto, mas eu queria deixar o questionamento para todo mundo, se vocês preferem as introduções ou o vídeo já assim, começando direto com a maquiagem. E aí eu começo limpando a pele dela com essa água micelar da Nivea para tirar todas as impurezas, para receber a maquiagem. Depois eu venho com o hidratante da Tracta, que é o que eu tô usando no momento. Ele é bem molhado, sabe? Então tem que ter um pouquinho de cuidado a usar, não colocar em grande quantidade, que pode dar trabalho para secar, pode deixar a pele também um pouquinho oleosa se colocar de muito. E o primer que eu vou usar vai ser o da Ruby Rose, que tá até acabando, ele é de silicone, eu gosto muito dele, deixa a pele mais sequinha, disfarça um pouquinho os poros. A base que eu vou usar vai ser essa da Bruna Tavares, né? Pausa para Feminices. E eu tô começando a introduzir ela aos poucos, assim, no meu atendimento, sabe? Eu só consigo usar ela bem diluída, porque eu acho ela uma base muito grossa e acaba ficando com a cobertura muito pesada. Então, quando eu consigo diluir, ela fica com cobertura, não é leve, né, que eu posso falar, mas é com uma cobertura boa, que não fica aquela coisa muito mascarada, sabe? Fácil de espalhar também. Essa tonalidade, a 04, ela é muito boa porque ela é mais amarelada, sabe? Então, assim, vocês vão ver que na pele da Marisa ficou perfeito, ficou a tonalidade bem certinha. E aí eu vou esfumando toda essa base com essa esponjinha que você encontra na RF Cosméticos, que tá entregando para todo o Brasil. De corretivo, vou usar o da Maquier, o Vanilla, diluído também com um negocinho lá da Fendi. Faço toda a área de iluminação do centro do rosto, que é a área que a gente quer que apareça mais, né? E aí faço debaixo dos olhos também. Eu sempre coloco com um pincel mesmo, um pincel grandinho. E vou espalhando. E aí depois disso eu venho com a esponja já dando batidinhas para espalhar todo esse corretivo. Essa esponja ela é muito boa, assim, ela não é muito mole, sabe? Mas o formato dela é muito bom para esfumar, porque ela é meio quadradinha, sei lá. Ela é bem... Ai, gente, eu não sei explicar. Ela é boa. Pronto, aí vocês têm que saber que o bicho é bom. E aí, eu vou usar esse negocinho da Vult, que até então eu não tinha usado, que é aquele próprio para contorno. Eu não diluí ele, gente, usei ele do jeito que tá, meu sequinho. Já vim direto com o pincel e eu gostei dele. Ele tem uma cor, um marronzinho mais quente, sabe? Fica bom mesmo. Tinha usado ainda não. E vou fazendo todo o contorno com ele e esse pincel da Ruby Rose. Talvez se você diluir, fique até mais fácil de você usar, não sei, mas achei ele bem maravilhoso mesmo. Faço também o nariz, né? Aquele contorno de nariz que a gente gosta. E aí eu peguei esse negocinho também da Vult, que é pra iluminar. Só que, gente, eu não vi resultado nenhum, não. Coloquei ele, mas não deu muito brilho, não. Não rolou muito pagode, não. Então, eu desisti. Venho já com o corretivo da Tracta. Esse corretivo não é pra dar mais cobertura, porque o da Maquier, às vezes, ele seca e fica com a textura que eu não gosto, sabe? Então, o da Tracta, ele tem uma textura que eu gosto muito e por isso que eu coloco ele por cima do corretivo da Maquier, mas bem pouquinho mesmo, gente, só pra dar uma textura melhor aí na pele. Vou selar toda essa parte abaixo dos olhos com um pó compacto da MAC. Esse pó ele é bem fininho, então eu selo tudo. Gente, tem que selar muito, porque como esse olho vai ser um olho preto, então assim, tem que deixar tudo bem selado. E vou usar esse negocinho aí acho que da Ricoche da Bitar. No box de informações tem. É um iluminadorzinho, gente, que só dá pra ver pessoalmente. Aí no vídeo vai dar pra ver não. E pó solto. Gente, eu já falei pra vocês uma vez que esse é um dos passos pra mim mais importantes da maquiagem, que é você selar todo o rosto pra deixar ele bem sequinho, pra que essa pele ela não transfira, né? Pra que, sei lá, quando ela coloca o celular no ouvido, não fica a base inteira no celular, pra que ela fique bem sequinha mesmo. Então tem que colocar bastante pó, não tenha pena, ok? Ok. E aí eu venho com esse da Vult, que é só pra reforçar os contornos, sabe? A gente já tinha feito o contorno em creme, então eu venho com esse pó da Vult, que também não é muito escuro do que aquela cor, tá? Ele é bem parecido. E aí vou só fazendo os contornos, esfumando no mesmo local que a gente já aplicou tudo. Iluminador, essa é a minha paleta preferida do momento, né? Da Ruby Rose, muito maravilhosa. Aí não ficou aparecendo muito iluminador,
Mas ele brilha muito, gente, fica muito lindo. Sério mesmo. E eu tenho mania de sair misturando todas as cores e vou aplicando. Sobrancelhas eu vou usar essa sombrinha da Vult, por quê? A sobrancelha da Marisa, ela não é muito difícil de fazer porque ela já é bem feitinha, tudo bem certinho. Então eu venho com a sombra só pigmentar mesmo, sabe? Eu não preciso desenhar a sobrancelha dela, então eu vou só pigmentando mesmo, deixando o pelo um pouquinho mais escuro, né? Tirando também aquele excesso de base de quando a gente passa e suja a sobrancelha. Faça o corte da sobrancelha para deixar ela bem certinha, bem arqueada. Aí você pode usar qualquer corretivo em creme, tá? Mas que seja mais próximo ao tom de pele dela, que não seja muito, muito, muito claro. Pode ser um, dois tons mais claros, mas que não seja, tipo, muito branco. Então, eu faço todo o contorno, puxo esse produto para baixo e depois com os dedos eu vou esfumando ele bem certinho. E o mesmo corretivo eu aplico na pálpebra móvel para servir de potencializador de sombras. E aí, coloco o pó solto abaixo dos olhos, gente, porque esse é um passo para quem vai fazer os smokey eyes. Depois da pele, nossa, tem que colocar muito pó. Começo com esse tomzinho mais frio de sombra e vou fazendo todo esfumado do canto externo ao canto interno e nesse formato mais arredondado que vai ser o olho. Então, você percebe que eu não tiro muito a sombra do limite do olho, lá de onde termina o olho, não puxo muito essa sombra para fora, senão vai ficar um olho bem chanfrado, assim, já é outro tipo de maquiagem. Então, a gente tem que ter meio uma noção de qual esfumado a gente quer. Se a gente quer um esfumado mais alongado, se a gente quer um esfumado mais arredondado. Então, tudo isso tem que ter um limite aí na hora que você for aplicar a primeira sombra também. E aí eu venho com a segunda sombra, que é um marronzinho mais escuro. Gente, esse marrom quando você aplica e esfuma, ele fica quase preto. Então, eu aplico ele do canto externo ao canto interno também, só que ele vai ficar mais abaixo do que a primeira sombra, tá? Ele vai servir tipo de uma base aí de esfumado para a sombra preta. Então, eu vou colocando o canto externo e vou puxando para o canto interno. O olho preto é um olho que precisa ter muita paciência, porque qualquer coisa que você faz, você pode subir com essa sombra e aí o olho fica meio estranho, pode dar um aspecto de olho borrado, sabe? Então, por isso que você tem que ter muito cuidado quando vai fazer esse tipo de olho. Tem que ter muita paciência mesmo. O pincel, ele tem que estar bem leve, tudo no seu cantinho. A primeira sombra tem que estar no seu canto, a segunda sombra também. Nada pode ultrapassar o limite de uma com a outra. E aí eu coloco mais pó ainda, porque agora a gente vem com a sombra preta. E a sombra que eu vou usar vai ser essa da NYX. Eu já falei dela no Instagram pra vocês de como ela é preta. Pra mim, bem mais preta do que da Urban Decay. E algumas meninas me falaram assim, Nath, mas ela é uma sombra que esfarela muito. E, gente, nessa maquiagem tirei essa conclusão. Ela esfarela muito. Então, você tem que ter, assim, muito, muito, muito cuidado ao aplicar. Eu vou mostrar pra vocês o porquê, né, que já aconteceu uma cagada aí. Mas ela é muito preta, então aplicando com cuidado fica tipo perfeito. Por isso que eu fui com um pincel pequenininho. O problema é que eu não coloquei pó solto nessa região próxima ao nariz, sabe? Então meio que ela grudou um pouquinho ali, vocês vão ver. E aí eu aplico e já vou esfumando com um pincel ainda menor. E, gente, nesse esfumado bem arredondado, sabe? Nesse esfumado não, nesse formato bem arredondado do olho, eu quero que fique esse esfumado. É um tipo de esfumado. Você pode puxar mais lá para o canto externo, deixando mais diagonal. Você escolhe a forma como você quer fazer. E aí eu vou esfumando, tudo em movimentos circulares, de dentro para fora, tendo cuidado naquilo que eu falei, de não ultrapassar os limites, tá? Aí eu venho com o fixador de glitter da NYX, que eu amo, e eu aplico com o dedo mesmo, porque eu sinto mais precisão, sabe? Quando eu aplico as coisas com o dedo, eu prefiro do que aplicar com o pincel, nesse caso, esse produto específico. O glitter que eu vou usar vai ser esse glitter maravilhoso. Ele é um preto que tem meio que um roxo, um azul, um verde. Gente, tipo assim, ele é muito, muito, muito lindo pessoalmente. Vocês não têm ideia. O olho ficou maravilhoso, assim, para formandas. Fica uma coisa de doido, elas vão amar, porque pelo menos minhas formandas amam brilho. Então, assim, fica muito, muito lindo. Vou aplicando. E aí, vocês conseguem ver a sombra que caiu nessa parte aí do nariz. E quando eu fui espalhar, ela borrou.
Então, eu venho com cotonete. Eu não fui com o da maquilante, eu fui com água micelar mesmo. Só que aí eu vi que não deu certo. A água micelar não tirou tudo, só fez espalhar. Então, depois que eu vim com o da maquilante, que eu tirei, aí com o outro lado do cotonete, eu vim com a água micelar para tirar a oleosidade que o da maquilante deixa, sabe? Porque se deixar muito oleoso, a base ela não vai pegar aí. Essa região ela tem que estar bem seca e bem limpa para a base conseguir grudar. E aí eu deixei secando um pouquinho, vim com o delineador, que não vai fazer muita diferença nesse olho, mas é só para cobrir alguma coisa que ficou branquinha, enfim. Aplica máscara de cílios, porque como eu vou usar uns cílios de mink sintéticos, tá, gente? Que todo vídeo que eu falo dos cílios de mink tem alguém que fala alguma coisa, mas os cílios que eu uso, eles são sintéticos. E aí eu vou tirando um pouquinho do brilho, né, do excesso que caiu aí debaixo da pele. E dei uma enxugada nessa região e vou aplicar a base. Eu não aplico o corretivo, porque se eu aplicasse o corretivo ia ficar claro. E a base, ela ia ficar do tom da pele mesmo. Gente, pode ser que não fique 100%, sabe? Mas pelo menos vai dar uma disfarçada muito boa. E aí eu vim com a esponjinha, vou dando batidinhas. E se acontecesse isso, mas tipo assim, muito mais grave uma cliente, possivelmente, eu vou falar pra vocês, eu tinha tirado a pele inteira, se eu não conseguisse ajeitar, porque eu não ia deixar minha cliente sair borrada, né? Então eu tirava a pele, fazia igual a ninja, a pele mais rápida do mundo, mas ia ficar lindo e maravilhoso. Coloquei os cílios, tiro o excesso, esses cílios são bem grandões e são maravilhosos. E aí eu venho com esse potencializador de sombra da Bitarra e pego com um pincel chanfrado para deixar bem fininho essa região. Então eu vou alternando entre um pincel chanfrado e um pincelzinho de precisão para esfumar já essa parte preta. Eu estou usando o potencializador porque eu quero que essa região fique bem escura mesmo. Então vocês estão vendo aí que eu volto com o pincelzinho de esfumar e vou puxando, arrastando de um lado para o outro para deixar essa região bem esfumada. E depois disso, gente, depois que eu faço toda esfumada, eu venho com a sombra preta e vou depositando a sombra debaixo dos olhos. Eu já vim com a da Urban Decay, que já era pensando, né? Minha Nossa Senhora, esse negócio borrado novo, eu morro. Então, eu vim com a sombra da Urban Decay para não correr o risco. E vou depositando. Essa parte, ela também tem que estar muito bem selada para que essa parte, a parte inferior do preto, não fique transferindo na pele, né? Não fique borrando. E aí, lápis de olho, Mega Impact da Avon, maravilhoso, bem molinho, perfeito. Retoco o iluminador com esse da Inglot, que ele tem uma partícula com mais brilho, sabe? Então, como essa maquiagem eu queria que tivesse muito, muito brilho, eu reforcei um pouco o delineado com ele. O batom que eu vou usar é um batom da NYX. Esse batom, gente, ele é mais pro cinza, sabe? Ele apaga mesmo a boca. Então, eu fiz o contorno com um lápis de boca marrom. E aí, depois disso, é que eu venho já com o batom direto, né? Pego um pincelzinho Xing Ling, que vocês sempre me perguntam de onde são os pincéis de lábios que eu uso. Eu compro no AliExpress, só que o vendedor que eu comprava não tem mais. Na verdade, esse não é Xing Ling, esse é Marco Boni, só que eu não sei se tem numeração ou alguma coisa, faz muito tempo que eu comprei. Então, eu coloco o batom e depois vou colocando um pouquinho de gloss por cima. E a maquiagem foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Fala aí pra mim se vocês preferem com introdução ou sem introdução. Me dá sugestões aí pros próximos vídeos. E é isso, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo que eu soube que a maior fonte de compartilhamentos que eu tenho de vídeo é pelo WhatsApp. Então compartilha esse vídeo com as suas amigas, com os seus grupos de maquiadores e tudo mais. E comenta aqui embaixo o que foi que você achou. E é isso, beijos. Tchau!